Em sequência à série de estudos que temos trabalhado na escola dominical ao longo desse ano todo, vamos tratar hoje dos holandeses reformados no Brasil. O que foi que aconteceu lá no Nordeste brasileiro alguns séculos atrás, e vamos ver o que Deus tem para nos ensinar sobre esse período nobre e pouco conhecido, como vamos ver hoje, da nossa história. Oremos para que Deus assim nos abençoe. Pai Santo, Deus de amor e Deus de graça, nós te agradecemos, Senhor, pelo privilégio imenso de estarmos aqui na comunhão dos santos, no teu dia reservado, para prestarmos culto a ti, Pai. E agora, nesse momento de ensino, Senhor, da escola dominical, que possamos sair daqui alimentados por ti, que tu hajas de graça para conosco, prepare os corações e que a tua palavra seja semeada aqui e prospere no teu tempo, e que assim cresçamos em Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, eu começo com uma citação de Isaías que diz que eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde e como um grão de pó na balança. Esse é o nosso Deus. Então vamos tratar hoje de algumas questões envolvendo algumas nações, uma questão política, diplomática grande, mas não devemos nos esquecer dessa verdade: as nações são como um pingo que cai de um balde, como um grão de pó na balança. Esse é o nosso Deus. E eu dividi essa aula em 3 personagens, teremos 3 partes e 3 personagens. E num primeiro momento trataremos desse jovem de roupa pomposa e uma pose um tanto quanto esquisita para os dias de hoje, Dom Sebastião, rei de Portugal. A seguir trataremos de um conde alemão enviado pela Holanda para governar o nosso país na sua proporção enquanto colônia holandesa, o conde Maurício de Nassau. E por fim, traremos a história de um índio, Pedro Poti, e vamos entender o que é a história desse indígena nativo, brasileiro ou brasiliano, como eram chamados estes naqueles tempos, tem para nos ensinar hoje. E quando nós falamos de grandes navegações, de expansão marítima, há muitas correntes na história que trazem algumas possíveis expedições que aconteceram antes do século XV, que é quando a coisa começa a se desenvolver de uma forma mais intensa. Há suspeitas, por exemplo, de que os vikings teriam chegado à América do Norte, há alguns artefatos vikings espalhados pelos Estados Unidos, isso rende muitas horas de programas de History Channel e afins. Nós temos uma suposição também, uma tese defendendo que os fenícios estiveram no Brasil. A Pedra da Gávea, no Rio de Janeiro, seria um monumento fenício a um de seus antigos reis. Então há muitas suposições de viagens, de grandes expansões ao longo da história, mas foi mais precisamente no século XV e XVI que a coisa começou a acontecer de uma forma mais intensa, e isso se deu por 3 eventos, 3 descobertas, 3 invenções. A primeira delas, o leme central. Não se existia um leme central nas embarcações. A segunda, o portulano, que é a carta marítima, foi desenvolvida também nessa época. E em terceiro lugar, a bússola. A bússola data de um pouquinho antes, de alguns séculos antes. Mas quando houve esse sincronismo de uma carta marítima, o portulano, a bússola e um leme central, a tecnologia náutica avançou. E avançou muito. E dentro disso, nós começamos a ver grandes expedições rolando, grandes expedições acontecendo. E quando nós olhamos para a nossa geografia, e nós entendemos que Portugal, especificamente Portugal, está geograficamente muito bem posicionado. Está na pontinha da Península Ibérica, beijando o Mediterrâneo, perto da África e apontando para o Atlântico, para esse oceano todo. Então, Portugal foi privilegiado por Deus nesse sentido, porque está no melhor lugar que algum país podia estar, para se expandir maritimamente. Então, Portugal tem uma disposição própria para isso. E
desde o século XIII já vinha avançando para a África e querendo tomar o norte da África. Então Portugal já estava de olho na África há muito tempo. E estava sempre ali no Marrocos, arrumava uma guerra aqui, uma confusão ali, sempre tentando alguma coisa ali. E dentro dessa fixação de tomar a África, nasce o nosso primeiro personagem, Dom Sebastião. E Dom Sebastião, meus irmãos, ele foi um personagem icônico, um personagem que tem muitas peculiaridades e teve uma vida um tanto quanto esdrúxula em vários aspectos. O primeiro deles é que ele assumiu o reinado aos 3 anos de idade. Seu avô, Dom João III, era o rei. Todos os filhos morreram, chegou no pai de Dom Sebastião, morreu antes do Dom Sebastião nascer, poucos dias antes. E aí só tinha um bebê, um jovem, uma criança de 3 anos de idade. Fizeram rei. É claro que tivemos alguns períodos de regência, né? Primeiro a avó como regente, Catarina, depois um outro regente, mas foi coroado aos 3 anos de idade. E muitas lendas pairavam sobre sua vida. Há alguns relatos que dizem que ele tinha alguns estigmas no seu corpo, que ele havia nascido com algumas malformações em virtude da consanguinidade dos seus pais, e ele era uma figura muito falada. E uma outra coisa que aconteceu, que foi assim um evento decisivo na história dele, é que nós tivemos, os irmãos devem se lembrar que a primeira cadeia, a primeira escola literária de língua portuguesa que nós tivemos, o trovadorismo, ele estava se desenvolvendo muito nessa época, século XV. E um dos seus trovadores, chamado de Bandarra, ele era um homem de nome Gonçalo Anes, ele escreveu algumas trovas sobre um rei que viria, um rei que reinaria em Portugal, um rei que trazia algumas características que muitos apontavam para Dom Sebastião. Esse é o prometido das trovas de Bandarra, esse é o rei que estamos esperando. Por um outro momento, um outro autor, João de Castro, fez uma exegese maluca no livro de Daniel e Apocalipse e apontou que esse jovem, Dom Sebastião, era um homem prometido que seria enviado por Deus para libertar Portugal de suas mazelas e seus opressores. Uma salada mista, né? Uma confusão, né? Então, trovadores, teólogos de exegese esquisita, e esse menino nasceu, e esse rapaz nasceu. E muitas lendas e muitas histórias pairavam sobre a vida dele. E eu trago aqui uma citação desse autor que diz o seguinte: começam a correr em Lisboa as histórias mais inquietantes sobre a sua força física. Um dia dizem que uma lança que estava em Santarém desde o tempo da conquista da cidade aos mouros, e que ninguém conseguia mover sequer 1 centímetro, foi levantada por ele com a mão direita e meneada com toda facilidade. Estava lá, ele foi lá, hein? Fácil. Lembra um pouquinho a história do rei Arthur, né? O rei Arthur com a Excalibur, a espada fincada, né? E esse jovem, ele tinha várias lendas sobre ele. E o que acontece, meus irmãos? Qual que foi o grande problema? O grande problema é que esse rapaz, ele resolveu se aventurar numa expedição no norte da África, lá no Marrocos, numa batalha de Alcácer Quibir. E ele levou consigo 15 mil jovens soldados portugueses. Por conta da sua fama, ele começou uma campanha de alistamento, e jovens sem nenhum preparo militar, que não sabiam manejar uma espada, e foram com ele. E foi um massacre, morreu muita gente. E nessa batalha morreu o nosso rei, Dom Sebastião. Só que qual que foi o problema? O problema foi que seu corpo nunca foi identificado. E aí vocês já sabem o que aconteceu, né? Se o corpo nunca foi identificado, é nosso herói prometido pelo profeta Daniel, pelos escritos de João no Apocalipse, por todos os nossos trovadores, ele não morreu. Está escondido em algum lugar, vai voltar. E essa lenda foi maior que a do Elvis, maior que a do Paul McCartney, do Hitler na Patagônia, de tantos outros que não morreram, né? E essa lenda, meus irmãos,
ela dizia que Dom Sebastião ele estava escondido em uma ilha, e ele estava esperando o momento oportuno para voltar e reassumir o seu trono de glória, o trono português. A dinastia de Avis teria o seu rei novamente. Ocorre que, naturalmente, isso nunca ocorreu, mas isso levou a um movimento, e esse movimento foi conhecido como sebastianismo, e o sebastianismo até hoje é comentado, é cultuado, e há muitos autores em língua portuguesa que discorreram sobre isso, como eu trago alguns exemplos aqui. Vieira, falaremos um pouquinho do padre Vieira daqui a pouco, Garré, Fernando Pessoa, Antônio Lobo Antunes, Almeida Faria. O sebastianismo tomou conta, virou uma febre, todo mundo começou a escrever de Dom Sebastião, que iria voltar. E óbvio que frente a uma lenda tão grande, tão flamejante, alguns impostores apareceram, né? E anos depois, de tempos em tempos, aparecia um que se dizia: voltei, cheguei, sou eu, Dom Sebastião. Obviamente, não eram, né, o nosso jovem que havia padecido nos campos marroquinos, né? E esses sósias, esses pseudo-sebastiães reivindicaram o trono, e muitos foram condenados, muitos foram mortos, enviados para as galés, e tiveram fins um pouquinho trágicos, né? E eu trago aqui uma citação, discorrendo um pouquinho sobre o sebastianismo, de um dos autores Becelar, que diz o seguinte: o surgimento do sebastianismo seria explicado, portanto, por 3 fatores, segundo Becelar. O primeiro, o fato de Portugal ser uma sociedade sacral, impregnada de religiosidade em todos os setores da vida. Em segundo, seria o chamado por Oliveira Martins de substrato celta, que parece associar o rei Arthur a Dom Sebastião. E o terceiro, proporcionado pela história portuguesa frustrada, no qual as esperanças de um futuro de pujança são alimentados por um passado de glória, ficando presente representado por um momento expectante e inerte, próprio de culturas messiânicas. Há ainda alguns autores que dizem que havia uma influência muito grande de cristãos novos, de judeus ali em Portugal, que traziam um pouco da noção de um messianismo, de um redentor que viria de uma forma política para governar o povo, e tudo isso misturado no contexto que lemos aqui de Portugal, gerou o movimento do sebastianismo. E é muito curioso que quando, em fazendo a revisão de literatura para essa aula, eu encontrei, ao pesquisar sobre o sebastianismo, uma série de matérias na nossa mídia contemporânea, associando o sebastianismo ao atual presidente, nosso presidente Jair Messias Bolsonaro. Por outro lado, encontrei um sem número de citações de mídias de 20 anos atrás, associando o antigo presidente Luiz Inácio ao sebastianismo. E isso nos mostra, meus irmãos, um fato muito curioso. O nosso país herdou uma cultura messiânica de Portugal. Nós temos um senso de messianismo que toma conta do povo. Eu não estou aqui falando de direita, de esquerda, eu estou falando que o povo brasileiro anseia por um Redentor. O povo brasileiro, na sua cultura, está esperando aquele que há de salvar as mazelas desse famigerado e sofrido país. Eu fiquei pensando nisso, acho que são várias as teses para isso, talvez um tratado de sociologia teria bom material aqui, bom campo para trabalhar. Não sei se de repente a cultura do vira-lata de Nelson Rodrigues, somos pobres coitados, precisamos de alguém, talvez de repente um sincretismo religioso pesado que nós temos aqui em alguma medida, né? Mas o movimento do sebastianismo, e esse termo sebastianismo na história ganhou essa conotação de messianismo, e há muitos autores e várias peças que trazem esse termo associando ao nosso rei Dom Sebastião, o jovem esquisito de roupa estranha que morreu, ninguém achou o corpo e dizem estar numa ilha perdida até hoje, planejando sua volta. Pois bem, e por que começamos a história falando de Dom Sebastião? Senão para explicarmos a transição da sua dinastia de Avis, também chamada de dinastia joanina, tinha um monte de João, ele foi o único Sebastião ali no meio, para a União Ibérica,
Por quê, meus irmãos? Porque quando morre o nosso jovem Dom Sebastião, e é claro que passado algum tempo tiveram que aceitar, não vai voltar, deve ter morrido mesmo. Portugal, o trono português foi dividido e foi disputado por 3 grandes famílias, e todo mundo queria morder um pouquinho daquele país, um país que estava geograficamente bem disposto. E nessa disputa de poderes, quem que foi que tomou conta de Portugal? A Espanha. Filipe II, o rei espanhol, pegou e falou: Portugal é minha, eu o tenho por direito, aqui estão os direitos, na morte de todos os descendentes, sou eu. E nesse momento da história, nós temos a formação daquilo que chamamos de União Ibérica. Foi quando Portugal e Espanha foram administrados e governados por um mesmo trono, os dois seriam um. E qual que é o problema e a implicação disso, da União Ibérica, para a nossa aula de invasões holandeses no Brasil? O grande problema, meus irmãos, é que Portugal e Holanda eram amigos, eram assim, faziam negócios de açúcar, era um negócio muito próspero para as duas partes. Só que a Holanda não se dava com a Espanha, porque a Holanda também fora governada pelo rei espanhol e tinha acabado de conseguir sua independência. A Holanda detestava a Espanha, mas era amiga de Portugal. Só que quando Portugal chega e fala: agora eu e Espanha somos a mesma coisa, aí a Holanda não teve jeito, virou inimiga de Portugal. E quando virou inimiga de Portugal, acabou os negócios, né? A Espanha falou: não vai entrar mais nenhum navio holandês em Porto aqui, não quero nem saber, não vamos fazer negócio de açúcar mais com eles, acabou. Aí a Holanda ficou furiosa, né? Ficou: Portugal, o que você foi arrumar, né? Cadê o Sebastião? Volta, meu filho. Estava indo tudo bem, né? E nesse contexto, meus irmãos, a Holanda falou: vamos invadir o Brasil, vamos invadir, vamos tomar conta, porque a gente sabe administrar essa indústria açucareira melhor do que eles. E houve primeiro uma tentativa de invasão a Salvador, não teve muito sucesso, foram expulsos um ano depois, mas em 1630, uma expedição holandesa formada por 65 embarcações, era muita coisa, 7.280 homens, atacou Olinda, em Pernambuco. E quando atacou Olinda, não teve jeito, Portugal não estava esperando, não fazia nem ideia. Faz-se mistério uma ressalva de que a Espanha, ela muito influenciada pelo mercantilismo vigente nessa época, que tinha muito aquela ideia do bulionismo, do metalismo, ela estava muito mais preocupada com metais preciosos do que com açúcar. Então o foco da Espanha eram as minas de prata do Peru, era onde ela podia encontrar ouro. Então quando falava: Portugal tem lá uns engenhos de açúcar no Nordeste, a Espanha não deu bola nenhuma. E por conta disso, nem pensou que poderia ser atacada. E as defesas estavam desarmadas. E aí você imagina, 7.280 holandeses com a faca nos dentes, mordidos, chegaram e tomaram conta. E assim, meus irmãos, nós vemos a criação de um governo holandês ali no Nordeste brasileiro. E a Holanda, ela montou uma companhia para administrar isso. Essa companhia se chamava Companhia das Índias Ocidentais. Tinha a das Índias Orientais, que ia para o Oriente, e as ocidentais, que vinha para cá. Alguns autores trazem a sigla de WIC, WIC, para essa companhia. E quando essa companhia veio assumir os negócios açucareiros no Nordeste brasileiro, nomeou um governador e falou: precisamos levar um de nossa confiança para lá. E aqui chegamos no nosso segundo personagem, o Conde Maurício de Nassau. Esse foi o homem enviado pela Holanda, para governar os negócios na colônia brasileira, no Nordeste brasileiro. E o príncipe alemão, o Maurício de Nassau, ele era um homem que tinha muitas qualidades no quesito administração.
É a definição do que poderíamos chamar de um homem à frente do seu tempo, um administrador de carta maior, meus irmãos, e deu uma aula de gestão pública, mas deu uma aula como os portugueses nunca tinham vindo e visto algo parecido em terras tupiniquins. Esse homem montou uma estrutura e uma máquina pública com uma organização impressionante. Nós vamos trazer aqui alguns exemplos disso. Em primeiro lugar, uma urbanização eficiente. Começou a abrir vias planejadas, avenidas largas, retilíneas, tudo bonitinho, como ele tinha lá na Europa. Lei sobre saneamento, descarte de lixo, começou a legislar sobre saneamento básico. Tivemos um momento de desenvolvimento acadêmico efervescente, a chegada de inúmeros cientistas aqui no Brasil, estudos sobre fauna, flora, doenças tropicais que ninguém conhecia, ninguém sabia. Tudo isso pelo decreto do Conde Maurício de Nassau. Um desenvolvimento cultural, meus irmãos, artistas retratando o modo de vida local, inúmeros pintores, mestres das artes, desenhando nossas paisagens, nossa terra, como nunca houvera antes. Nunca antes o Brasil havia recebido um momento tão grande de cultura, um boom dessa forma. E uma liberdade de culto. Protestantes, católicos e judeus, cultuando com liberdade, sem perseguição. Devemos nos lembrar que o governo português, estritamente católico, no contexto da Contra-Reforma, enviou a Companhia de Jesus para o Brasil. Ou você aceitava, ou você aceitava o catolicismo, não tinha muita opção, pois lá no Nordeste havia liberdade de culto. Olha a visão desse homem. E eu trago aqui uma citação que diz que, calvinista, o conde determinou a liberdade religiosa, foi tolerante com os católicos e, segundo consta nos documentos, também com os chamados cripto-judeus, os cristãos novos que até então praticavam seu culto às escondidas. Comerciantes de origem judaica atuavam fortemente no Recife. Nassau favoreceu a vinda de artistas, naturalistas e letrados para Pernambuco. Eu trago duas imagens aqui. A primeira, uma das tantas paisagens do nosso Nordeste brasileiro colonial, uma obra de Franz Post, um dos artistas tragos por intermédio de Nassau. Embaixo nós vemos ali um caranguejo, né? um animal representado por Zacarias Wagner, um outro artista que representou animais que não se encontravam comumente na Europa, né? Então tudo era novo, né? Tudo era novo, a fauna, a flora sendo descrita, sendo trabalhada, sendo a ciência desenvolvida, tudo por intermédio de Maurício de Nassau. Mais um relato. Outra medida importante foi determinar que se cobrissem todas as ruas com areia, para que elas não encharcassem. Era preciso repetir a operação 2 vezes ao dia, senão se corria o risco de pagar uma multa de 6 florins. Sob a pena, ficava proibido lançar lixo nas ruas ou jogar bagaço de cana nos rios e açudes, pois isso impediria a proliferação dos peixes de água doce, alimento básico das populações pobres. Genial, não? Já havia até uma noção ali de ecossistema, de equilíbrio, né? Nassau ainda mandou construir 3 pontes, as primeiras grandes pontes de grandes proporções no Brasil. A primeira ponte do Brasil foi por obra de Maurício de Nassau. O Brasil não tinha ponte, meus irmãos. O Brasil era uma colônia um pouco desorganizada, não havia uma urbanização como o vemos e o veremos agora no Nordeste brasileiro. O governador ainda ergueu palácios. O primeiro palácio, e eu vou trazer aqui uma imagem dele, foi pelas mãos de Maurício de Nassau. Instalou o primeiro observatório que registrou um eclipse solar em 1640. Um observatório, olha a nobreza acadêmica, o quão grande foi essa empreitada. Bibliotecas, jardim botânico,
coisas que o Brasil era um quintal abandonado de Portugal. Isso tudo a gente vai ver um pouquinho depois, né, com Dom João VI, quando vem fugindo de Napoleão, e aí ele traz ali um aparato cultural junto consigo, né, gostou demais e fez muito, aí depois fala, volta, aí teve que voltar, né. Aqui foi mais ou menos isso. Maurício de Nassau, como se diz hoje, vestiu a camisa. Ele não foi só explorar aquela terra para gerar lucro para a Holanda, ele de fato vestiu a camisa, e nós vamos entender o que estava por trás disso, e quais eram seus intentos com relação a isso. Aqui eu já falei, o primeiro Palácio das Américas, Palácio de Friburgo, essa é uma representação de Franz Post, o mesmo artista daquela outra imagem que mostrava uma paisagem. Foi um palácio construído por Maurício de Nassau. Infelizmente não está lá mais hoje, né? Há alguns outros palácios nessa ilha, uma ilha que era chamada de Maurícia nos seus tempos, e o fato é que foram muitas benfeitorias, meus irmãos, muitas benfeitorias. Certamente nossos irmãos do Nordeste devem conviver um pouquinho com essa história mais de perto. Eu me recordo de que em uma das nossas viagens à Paraíba, estivemos em Cabedelo ao norte de João Pessoa, uma cidade vizinha a João Pessoa, e lá tem um forte, o Forte de Santa Catarina, aberto à visitação, você pode fazer uma visitação lá, e foi um dos fortes usados em uma de tantas batalhas entre holandeses e portugueses. Dessa história que aqui contamos hoje, ainda está lá, como registro da nossa história. Pois bem, meus irmãos, o fato é que o homem deu um show de administração, e Recife, particularmente Recife, foi uma cidade muito privilegiada nas invasões holandesas por tantas benfeitorias, organização e urbanização pelas obras e mão de Maurício de Nassau. O problema é que tudo isso custava dinheiro, tudo isso custava caro, e como eu falei, ele gostou tanto que ele estava investindo, só que quando você investe, você não manda tanto lucro para o seu colonizador mais, e os lucros começaram a baixar, e a Holanda, quero dinheiro, e Nassau, não, mas eu tenho que fazer um negócio aqui, eu tenho isso aqui, tem ali. A Holanda começou a pressionar Maurício de Nassau, você está gastando muito, isso aí é colônia, rapaz, o negócio é Holanda, você está investindo demais aí, não é para tanto. E aí foi havendo um desgaste ali muito grande, que invariavelmente levou à demissão de Maurício de Nassau, da Companhia das Índias Ocidentais. E além desse questionamento de investimentos, nós temos também registros de que Nassau começou a incentivar o cultivo de outros produtos agrícolas, além do açúcar, da cana, né, para a subsistência, tentou dinamizar a economia, e aí por conta dessa queda de lucros, inventaram uma acusação de corrupção e derrubaram o homem. Uma acusação fajuta, obviamente, né, e derrubaram o nosso governador Maurício de Nassau. Agora, meus irmãos, não obstante todo esse aparato administrativo que a Holanda montou no Nordeste brasileiro, as invasões holandesas trouxeram o mais precioso de seus legados, o âmago da nossa aula, o ponto central, e esse era a sua fé. Sempre que uma nova nação invade um povo a fim de colonizar, leva sua fé, a sua igreja. E a igreja reformada, a igreja cristã reformada, a igreja oficial do Estado holandês, ela aportou no Nordeste brasileiro com cerca de 50 pastores e 100 evangelistas. Isso que é trabalho missionário, né? 50 pastores e 100 evangelistas, né? Isso, meus irmãos, a gente está falando de século XVII, né? Então, assim, hoje acho que nós não temos investidas com tamanho calibre, né? Que vergonha, né? Com tantas limitações que se haviam naqueles tempos, né? E após um intenso trabalho missionário, sobretudo junto à tribo potiguara, tinham 2 presbitérios, um sínodo com 2 presbitérios, Paraíba e Pernambuco, 22 igrejas, meus irmãos, 22 igrejas. Olha só o tamanho da influência do Brasil holandês no Nordeste brasileiro. A de Recife, inclusive, a maior,
tinha uma congregação inglesa e uma francesa, e esta reunia-se no Templo Gálico, onde o próprio Nassau era um de seus membros, o membro mais ilustre, era o governador, e sobre o pastorado de Vicentium Soler, que era um espanhol protestante. 22 igrejas, 2 presbitérios, um sínodo, tudo isso correndo paralelamente a um desenvolvimento urbano pulsante. Esse povo deu uma aula aqui no Nordeste brasileiro, mas deu uma aula que Portugal jamais imaginava. E claro, começou a ficar com ciúmes, né? Esse negócio não está dando certo, daqui a pouco eles vão começar a descer mais, a gente vai perder o Brasil de vez. E eu tenho que trazer uma informação só aqui, a gente vai voltar um pouquinho antes, que tudo isso começou na verdade no ano de 1625, que foi quando algumas embarcações holandesas com esses missionários aportaram na Baía da Traição, lá na Paraíba, e após 6 semanas de evangelismo, conseguiram a conversão de alguns índios potiguaras. 6 semanas de evangelismo intenso, e 6 desses índios embarcaram junto com os holandeses, a fim de estudarem na Holanda. Entraram no barquinho e foram lá para a Holanda, fazer o quê? Seminário. E aqui chegamos na história do nosso terceiro personagem, Pedro Poti, um desses índios que estava na Baía da Traição, em 1625, na hora certa, no momento exato, providência de Deus, teve um encontro com o Senhor Jesus, com a sã doutrina, e pegou e falou: eu preciso viver esse evangelho, e foi para a Holanda. Poti foi levado para a Holanda com outros companheiros. Lá estudou o idioma da terra e foi instruído na doutrina da igreja cristã reformada. Ficou na Europa de 1625 a 1631. Voltou falando e escrevendo corretamente o holandês, manteve-se fiel aos seus protetores e sobretudo à fé evangélica que havia adotado. Atuou como intérprete, tradutor e missionário junto aos povos indígenas. Por sua cultura e coragem, fidelidade e prestígio entre os da sua gente, foi designado pelo Supremo Comando Holandês, regente dos índios da Paraíba, enquanto Antônio Paraupaba, um outro indígena que também foi nessa embarcação, liderava os do Rio Grande do Norte. Meus irmãos, a visão era o seguinte: eu vou preparar os próprios índios para evangelizarem os índios. Esses 6 que foram para a Holanda não foram para serem europeizados, não foram para virarem holandeses, foram preparados para fazer a obra missionária entre o seu povo. Já eram falantes de holandês, já temos intérpretes, que magnífico! E com a participação de um grupo de mais de 100 ministros evangélicos, holandeses, indígenas, nós vemos o nascimento, meus irmãos, da primeira igreja evangélica do Brasil, a Igreja Reformada Potiguara, a Igreja dos Índios Potiguara, com o apoio, a tutela e a tutoria do Brasil holandês, se desenvolvendo no Nordeste brasileiro. E eu trarei aqui agora alguns exemplos de aplicações e de como se de fato correu a igreja reformada no Brasil holandês. Ministério da Pregação. Em outubro de 1638, na reunião do presbitério, um dos missionários de nome David apresentou seu primeiro relatório, informando que os brasilianos, os indígenas assim chamados pelos holandeses, estavam frequentando diariamente os cultos de oração, cânticos e pregação, e atendiam às admoestações. Primeira Santa Ceia do Senhor, celebrada em julho de 1640 na Paraíba, na vila de Pedro Poti, reunindo índios de várias aldeias. Meus irmãos, isso é sério. Há um sem número de documentos perdidos, muitos em bibliotecas na Holanda, que agora estão começando a serem trazidos à tona. Santa Ceia celebrada entre índios no Brasil no século XVII, que coisa belíssima, que coisa belíssima. Ministério da Educação, inúmeros missionários de diferentes nacionalidades engajados na formação cultural dos índios. Crianças com formação bilíngue em holandês e português, trilíngue, porque ainda havia a língua nativa da terra dos brasilianos.
Ministério da Literatura, pasmem meus irmãos, um catecismo tupi. E esse foi o maior desafio dessa semana, porque eu revirei e não achei esse catecismo tupi, e acredito que tenha se perdido ao longo da história. Eu fui em todos os cantos do mundo e não consegui encontrar. Era chamado de uma instrução simples e breve da palavra de Deus nas línguas brasiliana, holandesa e portuguesa, confeccionada e editada por ordem em nome da Convenção Eclesial Presbiteral do Brasil, com formulários para batismo e santa ceia acrescentados. Nós tínhamos um catecismo indígena no Brasil no século XVII. Ministério diaconal, os pastores se preocupavam com a saúde dos índios. Esse encontro, esse choque cultural de índio e europeu foi um choque que trouxe muitas implicações no quesito saúde, né? Há uma série de doenças europeias com as quais os nativos da América do Sul não haviam tido contato antes. Então houve muito adoecimento, houve muita mortandade por conta desse choque. Assim como os índios tinham uma série de doenças também, a sífilis e tantas coisas, os europeus trouxeram muitos germes consigo que os indígenas não tinham anticorpos, não tinham sido expostos previamente. E houve uma preocupação muito grande do governo holandês com a saúde dos índios. Houve um alerta grande à falta de alimentos, medicações. Tudo isso, meus irmãos, aconteceu no Brasil no século XVII. E a partir de 1640, desde a demissão de Nassau, a Companhia das Índias Ocidentais, ela começou a ter muitos problemas administrativos, né? Começou uma cobrança de empréstimos muito grandes dos senhores de engenho. Os empréstimos sempre corriam, mas a juros baixos. Quando Nassau saiu, a Holanda falou: vou recuperar o atraso, agora a taxa de juros é pesada. E isso foi minando um pouquinho da relação dos senhores de engenho com os holandeses. E isso levou a um período de guerra, de insurreição, a insurreição pernambucana. Paralelamente, Portugal lutava por sua independência junto à Espanha. Lembram-se da União Ibérica? Desde que o Dom Sebastião morreu, Portugal falou: cansei, espanhol não dá, a gente tem que separar, não está dando certo. Aí o que aconteceu? A Holanda tirou Nassau, o homem que mantinha tudo direitinho, começou a ter atrito com os da casa. Portugal querendo sair do amparo espanhol, a gente já está vendo o que vai acontecer, né? E a restauração de Portugal foi um fato consumado e que levou às investidas de seus domínios no Nordeste brasileiro. Portugal, uma vez livre da Espanha, falou: vou recuperar o que é meu. O espanhol só está de olho na prata e no ouro, mas o meu negócio é açúcar. E em 1654, a Companhia das Índias Ocidentais estava em crise e a Holanda estava em guerra com a Inglaterra também. Então, dividida por um fronte de guerra lá, Portugal, livre da Espanha, não teve jeito, foi para cima da Holanda, e 24 anos após o domínio holandês, Portugal tomou de conta, tomou novamente o Nordeste brasileiro. E o que aconteceu com os nossos irmãos potiguaras? Imaginemos, jesuítas não eram de uma companhia muito amistosa, né? Eles tinham algumas práticas um pouco truculentas, embora a história que nos contem nas escolas não coopte muito com essa ideia, né? Mas, meus irmãos, os holandeses foram expulsos, e os nossos índios, e a nossa igreja cristã potiguara, nossa igreja reformada potiguara, teve que fugir. E esses índios, meus irmãos, a história diz que em cerca de 4.000 pessoas, entre homens, mulheres e crianças, marcharam por mais de 750 quilômetros rumo à Serra de Ibiapaba, no Ceará, e foram se esconder lá numa serra, no meio do mato, no Ceará. Certamente seriam mortos, né? Ou aceita a fé da Santa Igreja Católica Apostólica Romana, ou então não vai ter jeito. A influência do calvinismo holandês foi muito grande, e assim eles decidiram se refugiar lá na Serra de Ibiapaba. E 3 grupos indígenas surgiram na serra: os tapuias,
que não eram protestantes, mas apenas aliados dos holandeses, os potiguaras, que formavam a igreja, e os tabajaras, que eram residentes da serra. E na serra, os potiguaras começaram a evangelizar os tapuias, e muitos se converteram à fé reformada. Este foi um período de grande importância para a igreja reformada potiguara, pois foi na serra, durante 2 anos, que a igreja funcionou sozinha, sem a presença de holandeses ou outros brancos. Foi uma igreja inteiramente indígena. Meus irmãos, esses índios foram muito bem preparados pelos holandeses, muito bem preparados pelos holandeses. E os portugueses, preocupados com essa resistência protestante, enviaram seu mais nobre e seu maior expoente jesuíta, o maior orador, o campeão da Companhia de Jesus, Padre Antônio Vieira. É contigo, Vieira, vai lá resolver esses índios calvinistas que eu não estou gostando disso. E aqui nós temos, meus irmãos, um relato de valor inestimável, o tesouro maior dessa aula toda, a descrição do Padre Antônio Vieira do que ele encontrou na Serra de Ibiapaba. Com a chegada desses novos hóspedes, ficou Ibiapaba a verdadeira Genebra de todos os sertões. Porque muitos dos índios pernambucanos foram nascidos e criados entre os holandeses, sem outro exemplo nem conhecimento da verdadeira religião católica para Vieira. Na veneração dos templos, das imagens, das cruzes, dos sacerdotes e dos sacramentos, estão muitos deles tão calvinistas e luteranos como se nasceram em Inglaterra ou Alemanha. Estes chamam a igreja católica falsa igreja e da doutrina patranha dos padres. Meus irmãos, a Genebra dos sertões, que precioso, nós que estudamos tanto Genebra esse ano, né? Que precioso, olha o relato do Padre Vieira, olha o relato, que coisa belíssima, que coisa belíssima. Eu trago agora uma citação de uma das autoras que foi a grande base para esse tema exclusivo da Igreja Potiguara, que ela diz o seguinte: os termos teológicos citados pelos índios no relatório de Vieira sugerem ao pesquisador mais atento sua profundidade teológica. Se for levado em consideração que os mestres escolas holandeses seguiram cronologicamente o catecismo de Heidelberg, seriam necessários 26 domingos para se ter conhecimento sobre o batismo. Sendo assim, os assuntos anteriores ao batismo também eram conhecidos pelos potiguaras, isto é, pecado original, salvação, trindade, justificação pela fé. Afirmar que a missa é um culto falso remete a saber diferenciar o que acontece na comunhão, se o pão e o vinho transformam-se ou não no corpo e sangue de Cristo. Esses índios detinham de uma teologia profunda, meus irmãos. Não eram selvagens prestando um culto ao Deus que seus colonizadores o fizeram. Eles eram de fato conhecedores, e conhecedores profundos. Todavia, no meio de tantas guerras entre Portugal, tentando a recuperação de seu antigo território, e Holanda, foi numa dessas batalhas, a segunda batalha dos Guararapes, que padeceu o nosso índio de hoje, Pedro Poti, o primeiro missionário entre os seus pares ali na Paraíba. E eu trago aqui um registro de Darcy Ribeiro, nosso antropólogo, que descreve Pedro Poti, regedor dos índios da Paraíba, tendo caído prisioneiro dos portugueses a 19 de fevereiro de 1649, na segunda funesta batalha de Guararapes, foi barbaramente tratado por aqueles algozes, excedendo com o que perpetraram a todas as crueldades, por mais desumanas que se possa imaginar. Era constantemente açoitado, sofreu toda espécie de tormentos, foi atirado, preso por cadeias de ferro nos pés e mãos, a uma enxóvia, uma masmorra escura, recebendo por alimento unicamente pão e água, e realizando ali mesmo durante 6 longos meses as suas necessidades naturais. A concessão que lhe davam algumas vezes de sair dali 1 ou mais horas para gozar a luz do dia, o que, longe de aliviá-lo, antes lhe recrudescia os males.
foi torturado, meus irmãos, foi torturado. E de lá, decidiram levá-lo a Portugal para que fosse julgado. É óbvio que não chegaria até lá. E foi num dessas embarcações, nessas viagens, que morreu Pedro Poti, um mártir, o primeiro mártir cristão, protestante, índio brasileiro em nossas terras. E há um belíssimo documento de Antônio Paraupaba. Antônio Paraupaba era o seu compatriota potiguara que ficou no Rio Grande do Norte, Poti ficou na Paraíba. E Antônio Paraupaba, ele após a expulsão dos holandeses, ele emitiu um grande documento pedindo reforços e ajuda à Holanda por conta das perseguições que os potiguaras estavam sofrendo aqui. A Genebra dos Sertões estava ameaçada, e esse documento, meus irmãos, é belíssimo. Eu não trouxe para não nos delongarmos muito, mas esse documento, Antônio Paraupaba, um índio, ele usa da parábola dos talentos. Os irmãos se lembram, enterrou o talento, não era para ter enterrado, era para ter multiplicado, para cutucar os holandeses. Vocês vão enterrar mesmo o talento de vocês, venham ajudar a gente. Ele usou a doutrina da Igreja Universal, presente no catecismo da Confissão de Fé belga, para conclamar a sua igreja. Ele mostrou um conhecimento teológico maravilhoso, meus irmãos. Infelizmente não voltaram mais. Infelizmente, por conta de guerras e razões diversas, nossos índios ficaram a ver navios, refugiados na serra de Ibiapaba. E talvez você esteja se perguntando agora o porquê de nunca ter ouvido falar dessa história antes. Por que não me contaram essa história nas minhas aulas de história, né? E eu trago algumas razões aqui, meus irmãos. A primeira são duas citações sobre o esquecimento e a omissão a Pedro Poti. A primeira era que Pedro Poti era considerado um herege, um apóstata, sujeito na época às penas da Inquisição, por aceitar uma religião repudiada pelos que defendiam a colonização portuguesa. Não poderia merecer a devida consideração pelos historiadores, de antanho, quase sempre propensos a exaltar o poder triunfante. Então, para que eu vou falar de um mero índio calvinista que montou uma igreja reformada nos sertões do Brasil? Não tem sentido nenhum eu falar disso. E Pedro Poti caiu no esquecimento por duas razões: ter tomado partido contra os vencedores da guerra de ocupação e ter professado uma religião que os portugueses abominavam. Mas há um viés, meus irmãos. De repente você possa se questionar, mas será que esses índios, eles não abraçaram a igreja holandesa porque eles estavam ali sujeitos a uma colonização e queriam ter uma relação boa com os holandeses? Esse é o grande viés, e esse viés é explicado pelo simples fato, meus irmãos, de que a igreja reformada potiguara perseverou até 1692, segundo consta documentos históricos, sem a presença de holandeses. Nossos irmãos indígenas estavam prestando culto a Deus, celebrando os sacramentos, sem a presença do homem branco, sem holandeses. E eu falei aqui de 1692, nós temos documentos de apologética católica do século 18 e 19 voltados a indígenas, o que nos traz a ideia de que certamente há uma grande possibilidade desse movimento da Genebra dos Sertões ter se perpetuado até o século 19. Não fosse isso, qual o intento de se fazer um documento defendendo a santa fé católica voltada para índios, condenando o calvinismo? Meus irmãos, essa igreja perseverou, não sabemos até quando. Aprove a Deus nos seus decretos que não tivéssemos esses relatos. E a sua providência que alguns anos depois, naquele famigerado 12 de agosto, fôssemos nós alvos de Simonton. Mas nós tivemos irmãos indígenas, calvinistas, protestantes, obra da colonização espanhola, holandesa no Nordeste brasileiro. Nós começamos essa aula falando de Dom Sebastião,
rei de Portugal, que gerou o movimento do sebastianismo, há de voltar um dia com poder e glória. Nós percorremos pela vida do conde Maurício de Nassau, o maior governador da história do Nordeste brasileiro, um homem à frente do seu tempo, visionário. E nós terminamos com Pedro Poti, o nosso irmão em Cristo Jesus, Pedro Poti. E aqui eu trago 3 aplicações breves para encerrarmos. A primeira, com relação ao sebastianismo, é que o sebastianismo nos lembra que o coração do homem clama por um Redentor. O Evangelho nos mostra, meus irmãos, que o nosso Redentor vive e governa eternamente. As nações são para Ele como uma gota num balde, poeira na balança. Aquele que está sentado sobre a cúpula da terra, com suas mãos, com a concha das mãos, toma as águas, chama as estrelas, cada uma pelo seu nome, pela grandeza do seu poder, nenhuma delas vem a faltar. O nosso Redentor vive. O anseio do coração do homem é solucionado em uma pessoa, em Cristo Jesus. Não há Sebastião nenhum, nem de cá, nem de lá, é tão somente Ele. Não há Redentor para a política brasileira, é Cristo Jesus, só Ele. Maurício de Nassau, meus irmãos, nos mostra que o Evangelho é indissociável à vida civil. A ética protestante promove desenvolvimento social. A irmandade em Cristo é maior que as diferenças culturais. Meus irmãos, os holandeses muito bem poderiam dizer índios, segunda categoria, nativos, ignorantes. Não, congregavam juntos, tinham comunhão. O sangue de Cristo que corria nas veias falava mais alto de que qualquer bandeira de Estado ou nação. Essa tem que ser a nossa visão. Não somos brasileiros, somos filhos do Deus vivo. Temos irmãos em todas as terras espalhadas por aí. O sangue de Cristo é a nossa identidade. Peregrinos em terra estranha, nossa pátria não é aqui. Pedro Poti, ele foi tão amado por Nassau e pelos holandeses, que ele chegou a ter um secretário e um gabinete holandês para o servi-lo. Meus irmãos, olha o tamanho da glória. Nós aprendemos hoje no sermão sobre a humildade do cristão. Esses holandeses poderiam muito bem falar, eu, europeu, mas não, botou um indígena sentado numa posição de governo, numa posição de autoridade, porque o sangue de Cristo fala mais alto. O sangue de Cristo fala mais alto. Não há xenofobia, não há racismo de nenhuma natureza. É o sangue de Cristo Jesus. É o sangue de Cristo Jesus. Meus irmãos, patrões tratando bem seus empregados, empregadores holandeses tratando com respeito, é o desenvolvimento das leis de Deus na sociedade. Tudo isso, meus irmãos, é fruto do Evangelho, é fruto do Evangelho. E em terceiro ponto, Pedro Poti relembra-nos que já estamos crucificados com Cristo, de modo que não vivemos mais nós. Se temos de perder família, bens, poder, com Ele reinaremos. Há uma carta de um primo de Poti, de nome Camarão, se não me falha a memória, um outro indígena, esse católico flertando com o movimento da Companhia de Jesus, e ele escreve a Poti, diz: Poti, negue essa religião, tá fácil, Portugal voltou com tudo, os seus holandeses já foram, negue. E Poti responde, e nós temos esse documento até hoje, e ele diz: não, é a fé verdadeira, é a sã doutrina, e assim morre o nosso mártir, Meus irmãos,
Só Cristo é nosso Redentor. O Evangelho nos mostra que o sangue que corre nas nossas veias é o de Jesus, e temos irmãos de diversas e diferentes pátrias. E se temos de perder família, bens, poder, com Ele reinaremos. Que Deus nos abençoe. Contribuições, dúvidas? Eu trago aqui, vou deixar o devido crédito, a primeira obra, as duas primeiras obras, Francisca Jaqueline de Souza, Igreja Reformada Potiguara, uma tese de mestrado do Mackenzie, 99 páginas discorrendo sobre essa igreja, e o meu aperto no coração de não ter tido tempo suficiente para ler todo o material. E trago aqui Francisco Leonardo Schalk, Os Índios Evangélicos no Brasil Holandês, uma publicação de 97. São 2 artigos que os irmãos podem se aprofundar nesses temas. Temos relatos de liturgia indígena, como que aconteciam os cultos, e é admirável, nós vemos que eles eram como nós o somos hoje, alguns séculos atrás. Vamos orar que Deus nos abençoe. Pai Santo, Deus de amor, Deus de graça, nós te louvamos, Senhor, porque em tempos diferentes, em épocas diferentes, em contextos diferentes, o Senhor sempre preservou a tua igreja. O Senhor sempre nutriu os seus, Pai. O Senhor sempre cuidou das suas ovelhas. E nós te agradecemos, Deus, por aprendermos sobre esse relato da igreja dos nossos irmãos indígenas, que preservou a Genebra dos Sertões, Senhor. Quanta alegria e gozo de ouvirmos sobre isso, Pai. Senhor, que o Senhor possa marcar em nossos corações que não há homem algum com poder e autoridade para governar nossa nação e os nossos corações, como só Tu, e que o nosso anseio esteja na Tua volta, Senhor. Que a Tua volta, Senhor, seja o mais importante evento político das nossas vidas e de qualquer natureza. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor nos ajude a demonstrarmos frutos do Teu Evangelho em nossa vida pública, que possamos ter relações, Senhor, profissionais, relações sociais, de modo a glorificar o Teu nome, pautadas na Tua lei, assim como foram os holandeses no curso da sua história no Nordeste brasileiro. E nós te pedimos, Senhor, que o Senhor nos dê a força e gana, como nossos irmãos indígenas, que perseveraram em tempos adversos, em tempos de perseguição, e que possamos, Senhor, assim como diz o grandioso hino, declararmos, Pai, que se temos de perder família, bens, poder, contigo reinaremos. Essa foi a promessa que o Senhor nos fez, em Cristo Jesus. Amém.